Agora vamos ver pessoa e construção da pessoa. Pessoa é humano, se nasce. Pessoa a gente se constrói. Agora, o que faz com que o indivíduo se torne pessoa? Adquirir a capacidade de definir a si mesmo, se construindo de modo satisfatório. Isso seria a pessoa quando ela se constrói em forma autêntica. Agora, existe também um processo de influência externa que me esquematiza e que eu sou obrigado, por coação social, a seguir estes esquemas pré-estabelecidos. De um lado, existe a cultura já constituída, que eu tenho que aprender, que eu tenho que me adaptar. Ela me investe com valores internos que eu tenho que assimilar, reter, para poder cumprir e até às vezes dar continuidade àquele conteúdo de cultura. Então a cultura nos condiciona psicologicamente e internamente. Agora, do outro lado, existe a sociedade. A sociedade nos enquadra dentro de esquemas que depois nos ensina como um tratar o outro. E como um proceder dentro da função e do papel que ele desempenha dentro da sociedade. Nos esquematiza fora. Então, um é pai, tem que agir assim. Outro é filho, tem que agir assado. Um é papa, tem que proceder dessa maneira. Um é presidente, não se admite certo tipo de comportamento. Um é namorado, outro é namorada, então já ele não pode andar falando de que ele achou bonita a outra moça. Tem uma porção de esquemas aí que tem que se enquadrar e obedecer por causa do papel que ele está desempenhando. Agora, o que ocorre isto? De um lado, a cultura internamente nos impõe um estilo de conhecimento em base àqueles valores que a sociedade quer salvar. Não importa se sacrifica ou não o indivíduo. E do outro lado tem a sociedade que, se nós não seguirmos aquela etiqueta pré-estabelecida, nós somos reputados como deseducados, mal educados. Porque nós não obedecemos todas as regras da função que nós cumprimos. Não pode, então, por exemplo, um papa andar contando piada de sexo, onde que se viu? Não pode um presidente andar escandalizando a sociedade com um comportamento exótico aí, a fazer suas necessidades em qualquer lugar. Não pode o namorado andar narrando as aventuras dele para a namorada, porque senão dá a peleia, etc., não é? Todos são esquemas que vêm daquele papel que eu desempenho, daquela função que eu tenho, e eu tenho que me enquadrar dentro de um deles. Não tem como, dentro de uma profissão eu tenho que exercer. Aí então ali está todo um esquema já pré-elaborado. Bom, se o indivíduo assimila tudo isso, vive segundo isso, ele simplesmente se torna uma personalidade esquematizada. A personalidade esquema é uma personalidade completamente adaptada, que está a serviço da cultura e da sociedade de modo exclusivo. Não pensa em si, não procura dar respostas para atender ao crescimento próprio, ele simplesmente... E mais, se formulam três tipos dentro da sociedade. Um que é mais conservador, que sempre defende as coisas já pré-estabelecidas, sempre valoriza só as coisas do passado e que bloqueia a possibilidade de novidades que sejam apresentadas. Tem outros, em vez que começam a sentir, são mais sensíveis e dentro da sociedade começam a sentir que tem alguma coisa que não dá bem, porque o indivíduo não se sente bem, não está contente, ele faz tudo. Eu encontrei, por exemplo, um professor um dia,
Disse, mas eu não entendo, ele dizia. Diz, eu fiz tudo o que a religião mandou, o que a lei exigiu. Eu não sou um cara que... E o senhor me há de crer, agora está um neurótico. E ele se queixando. Porque ele tinha se moldado bem segundo o esqueminha que a sociedade impôs. E então esses indivíduos que têm esse tipo de sensibilidade, eles ficam inquietos. Muitas vezes desses nasce um revolucionário, que quer reformular a sociedade todo pano. Mas esses revolucionários não têm a mente para propor a melhor sociedade. Eles vão criar uma sociedade oposicionista dessa, para nutrir o conflito da vida com a vida. Não é esta a saída. Então a única saída que nos resta é de tentar ver o que nós podemos usar para nos construir bem, especialmente quando jovens, para amanhã, se assumir o poder, propor certas mudanças no contexto social. Isto nós podemos, mas se trata de uma evolução de inteligência, de compreensão da vida, para poder regular por leis aquelas leis que são muletas para ajudar a vida de muitos a se desenvolver, e não apenas a se esquematizar. Então essa perspectiva que só a personalidade que se autentica, a personalidade que procura realizar a si próprio, que desenvolver a capacidade de administrar bem a própria existência, isso é próprio do egoísmo vital, é que poderá, por ressonância, estender este bem para muitos, ajudar outros. Nós só podemos ajudar a quem, se relativizando a nós, temos condições de elevar o nível da consciência e da capacidade do outro. Só neste caso, não é uma ajuda de pronto-socorro, que sempre vai atrás do que está mal, aquele do delinquente, querendo resolver ele, e depois, muitas vezes, ele é capaz de exercer uma influência mais sobre nós do que nós sobre eles. Haja visto que tem advogados que tiveram cliente e depois se tornaram amante do cliente e aprenderam do cliente a roubar. Para vocês verem como muitas vezes esse negócio de ajudar o delinquente faz com que aquele que vai ajudar se torne delinquente como aquele outro. Isso já o próprio modelo de psicoterapia do Rogers, que era um humanista, constatou. Ele diz, mas eu vou lá ajudar um doente, e ajudo um, ajudo dois, ajudo três, daqui a pouco eu começo a me sentir mal. E ele foi pedir tratamento, porque causa influência aquilo. Então não dá, nós temos que robustecer a nossa pessoa, nós temos que desenvolver a capacidade, afinar a nossa razão, para compreender as formas de comunicação e para poder nos resolver na sociedade sem ser afundados por ela a uma mera adaptação. Nós temos que cumprir muitas coisas. Eu não posso aparecer aqui nu, a sociedade não permite, mas os índios têm isso. Então, nós temos as regras sociais e ver se nós também podemos criar outros modelos para resolver a nós. Isso significa o indivíduo que tem capacidade de inovação. Então ele não é um mero conservador, não é um mero nervoso inquieto, mas ele é uma proposta nova para a evolução também da sociedade. Porque toda evolução social só nasce de quem construiu primeiro o próprio bem pessoal. Ok? Perguntas. Professor, existe a possibilidade de uma pessoa que já possui modelos culturais e sociais enraigados dar-se conta e vir ampliar sua visão deixando postulados sociais previamente definidos, a fim de resgatar a verdadeira consciência de acordo com o intelecto? Quanto mais novo, melhor é começar. Por causa que passa um certo período que o enrijecimento dos modelos se tornam tão fortes
que o retorno é possível até uma certa medida, não mais. Agora, existem instrumentos hoje, já dentro da área da psicologia, além da entrevista individual, além da psicoterapia individual, da dinâmica de grupo, além também o estudo desse conhecimento, por exemplo, para resgatar o significado do símbolo dos sonhos, dos símbolos oníricos, porque e também desenvolver a capacidade de analisar aquilo dos filmes que são prejudiciais à vida, de discernir que muitas vezes o nosso sentimento diz a verdade e a nossa razão por raciocinar, segundo a consciência, procura esquecer o que o sentimento informou, o que a variação emotiva registrou, porque tem pessoas que vão num filme e estão lá rígidas de medo, suando de frio, e igual ficam lá assistindo. Isso significa uma violência contra o próprio bem-estar orgânico. É um fato que nós precisamos. Então, saber se resguardar dessas influências externas que são contínuas, porque nós nos tornamos e caminhamos segundo as imagens que nos apresentam, não segundo os conselhos conscientes que nos dão. Vocês olhem os instrumentos da mídia, desde que começaram a anunciar os sequestros e tudo isso, mostrando as imagens e dando os bons conselhos que isso não se faz, alguém cumpriu? Ou proliferou e aumentou enormemente? Imagem significa em mim age aquela informação e me induz naquela direção proposta pela imagem. É a mesma coisa que no sonho. O sonho pré-anuncia a estrutura tua interna, que se tu compreende, tu pode decidir diferente. Se tu não compreende, vai acontecer no concreto. Tem sempre este fato. Faz um exercício de retorno da consciência às informações que a alma dá, que o organismo registra, que os sentimentos descrevem, que as emoções relatam, e assim por diante. Tudo é um modo de retorno à nossa casa. Nós fomos educados a olhar e viver fora da casa que a nossa alma nos deu, que é o nosso corpo. Então, nisto é que nós cometemos o erro contra nós. Nós não sabemos ler, não temos a leitura dos códigos que a alma usa através do corpo. Todos eles, o sentimento, a emoção, porque tudo é inteligência. Não é só, a consciência é uma parcela reduzida. Então aqui é que se trata de reformular o eu, porque o eu é o centro da personalidade. O eu é o centro da personalidade. Quando o indivíduo diz eu, mas espera, como é que se forma o eu? Primeiro, pela identidade orgânica. Eu nasci como um indivíduo integrante de uma natureza comum de muitos. Sou único, irrepetível, distinto de todos os outros. Primeiro eu ganho a presença orgânica. Depois eu tenho a influência do ambiente. O ambiente começa a agir sobre mim. Um indivíduo que nasce em países frios formaliza um tipo de civilização. Um que cresce num país quente formaliza outro tipo de civilização. Uma criança que cresce onde tem vozes desafiantes e nervosas, cresce de uma maneira, diferente daquela criança que cresce onde as pessoas se relacionam bem e são calmas. Não adiantam os conselhos. É preciso ver qual é o clima psicológico e vital que se oferece para aquele indivíduo crescer naquele ambiente. Aquele ambiente é uma terra que age sobre ele. Agora, depois tem a incidência social. E na incidência social, nós somos coagidos e às vezes violentados a nos adaptar. E ali, nesse terceiro elemento, que a nossa consciência é mais formalizada, estruturada e clonada dentro dos esquemas da sociedade.
Porque primeiro nós somos forçados a aprender do externo, a partir da língua. E depois nós não sabemos mais quanto acumulamos de memória. Que enorme biblioteca temos dentro de nós. E que depois nós recorremos sempre a essa biblioteca para resolver o presente, que é um acúmulo das informações do passado. E ali então nós temos que começar a ver como nós fomos educados, como nós crescemos, que tipo de ambiente nós tínhamos. Nós éramos um primogênito, uma primogênita, ou nós éramos um segundo. Quais eram as provocações dos mais velhos sobre nós? Nós crescemos num modelo de caráter dependente ou de liderança, segundo aquela forma que a família impõe no início. Começar a prestar atenção para ver como nós fomos esquematizados. Primeiro formamos uma personalidade esquema, mas depois nós podemos resgatar a personalidade verdadeira que exprime aquilo que é a identidade nossa. E para isso eu tenho que retornar não à influência da sociedade externa, não tanto à influência do ambiente que me fez eu formar um tipo de cultura, mas sim retornar à minha casa, que é o meu organismo. Ali é que minha alma fala. E é dali que eu tenho que resgatar a sabedoria que me leva eu a me realizar. É só nesse ambiente. Posso ouvir a opinião dos outros, mas depois tenho que ver como eu sinto, como está dentro de mim. E depois examinar se isso que aflora a consciência não é um condicionamento do passado. Ali então vem o auxílio dos técnicos, técnico que tem que entender, não técnico porque fez o curso oficial lá dentro da universidade. Às vezes o técnico aquele não funciona muito, o técnico tem que entender, tem que saber os sonhos e depois começar a estudar os sonhos. Eu disse um livro do Guttall. Existe um livro do Freud, Introdução à Psicanálise, que dá uma síntese que o próprio Freud fez sobre o sentido dos símbolos, dos sonhos. Claro que aquilo é relativo. Hoje nós temos as regras definidas. A única ciência que eu vi que foi capaz de definir essas regras foi a ontopsicologia. Está lá o livro A Imagem e o Inconsciente. Tem todos os requisitos científicos da compreensão de como decodificar os sonhos. E é importante aprender. Professor, no último texto o senhor traz a música. Então a minha pergunta é a seguinte: como posso reconhecer se uma música é útil e funcional à minha vida, sabendo que ela pode despertar ou alimentar quadros patológicos? Sim, voltamos sempre ao critério do organismo. O coração tem ritmos alternados, não repetitivos. A circulação do sangue, a atividade do corpo, o próprio plexo solar é uma espécie de tambor, onde dá ressonância das ações externas para produzir as variações e a percepção. Então, quanto mais a música dá como ressonância a revitalização do corpo, seguindo os ritmos já pré-estabelecidos pelo corpo, tanto melhor é a música para poder oferecer um bem coletivo, porque é como que se a música devesse distribuir as partes, usando esta funcionalidade da vida para reproduzir a harmonia, dando à vida o respeito que a vida já tem por esta harmonia que ela possui, não é? Por causa que é uma mutação, por exemplo, vamos supor que os tambores oscilassem segundo a forma das variações do coração, quando corre, quando para, quando deita, quando senta, quando isso, quando aquilo, etc., não é?
ou a variabilidade de sentimentos e emoções por criatividade e novidade. Quanto mais criativa é a música e menos repetitiva, tanto mais correspondente à forma da mente humana. Professor, de que forma um jovem que deseja viver segundo o seu projeto de natureza pode conviver no meio familiar sem criar grandes conflitos que impeçam a sua evolução? Se é possível, depois de um certo momento em diante, ter a própria autonomia, ou de ordem econômica, ou ainda auxiliado pela família, começar a provar de administrar a própria vida num outro lugar, se possível. Mas a gente tem que também saber contemporizar, porque muitas vezes pode existir uma certa violência da família, uma certa exigência radical da família. Aí a adaptação temporária não vai te prejudicar, por causa que se tu decidisse, poderia ser ainda criar uma insegurança muito maior. Você tem que medir pelo grau de possibilidade de dar esse passo e nunca pretender se impor como numa luta de violência, porque o sistema de guerra não constrói vidas em satisfação e bem-estar. Então nisso há necessidade às vezes de contemporizar e ver a possibilidade depois de se autonomizar economicamente para então poder dar por decisão pessoal o próprio passo. É uma coisa que a família muitas vezes prende pelo rabo da economia para que o filho não escape. E cria dificuldades para que ele possa tomar a decisão autônoma. Então nisso, por exemplo, a pedagogia dos pássaros é estupenda. Elas vão lá, por exemplo, eu vi a pomba, vários, mas citando o exemplo do ninho, vai lá e mostra o alimento que ela está trazendo para o filhote, e o filhote bota a cabeça para fora querendo pegar, e ele não dá. Para ele sair para fora e ver se ele voa. Se ele não sai, ele não se arrisca a sair, aí ela vai lá e trata mais uma vez, mas no dia seguinte a exigência é maior. Quanto que ao invés nós temos um modelo social que o protecionismo é maior em cima dos filhos, ao invés de começar a cobrar a exigência da autonomia. E aí quando o pássaro sai, voa daqui e dali, ele saltita também daqui e dali e leva lá onde pode caçar. E tchau. Eu só te ajudo até aquela medida que tu não tem a competência de fazer por ti mesmo. Quando na sociedade se usa o termo educação, não se consegue uma definição de jeito nenhum. Porque se usa esse termo nos significados mais variados, mais confusos e mais sem sentido para viver bem. Mas qual é o valor fundamental da educação humana? É aquele de despertar a competência do indivíduo para ele se construir segundo o seu valor e com isso contribuir para o bem social. Porque o que significa educar? Educare significa alimentar. E educare vem de uma composição latina exducere. Alimentar para poder explicitar o valor interno do ser. Conduzir para fora o potencial que está dentro. Exducere. Levar para fora. Conduzir para fora o potencial que está dentro. Este é o sentido de educar, na sua etimologia latina, que os latinos usavam e procuravam fazer como Sócrates, passeando e provocando o indivíduo, aprender a pensar e aprender a ter autonomia no juízo seu para poder saber como se comportar no social, sem ofender a dignidade do valor pessoal.
tinha sempre este início da pedagogia grega, que depois se abandonou, e educar hoje significa submeter a cultura existente, adaptar a sociedade, repetir os meros modelos da sociedade, etc, etc. Agora existe existe a pessoa autêntica e a maturidade na sociedade. Esses dois polos que eu tenho que estar sempre em dialética, ou diálogo, se quiserem, não é? Dialética é um movimento a 3, e diálogo é um movimento a 2. No fim, a mesma coisa, quase, não é? É um movimento a 2. Então, nós temos que aprender uma certa adaptação fictícia. O que significa isso? Significa adaptar-se diplomaticamente, compreendendo e desenvolvendo a capacidade que esta adaptação não vai me dar a solução da melhor construção minha, mas é uma necessidade de convívio com os outros, independente de como é a sociedade. Não se trata de formar o revolucionário, mas se trata de formar o inteligente que se soube sobressair numa sociedade de conflitos para amanhã construir outro tipo de sociedade. Isto é um elemento fundamental. A forma de adaptar, isto é, eu não vou adquirir os valores da sociedade como absolutos, como únicos, mas eu vou descobrindo e vou respeitando para poder conviver com os outros, dentro dos contextos onde eu vou me encontrando. Este é um dos elementos importantes. Outro elemento importante, calcular os erros da mídia. A mídia nos investe com opiniões que são de personagens que reputamos de valor, nos induzindo a assumir valores que ela nos quer impor. Por exemplo, a caridade. Sempre achar que toda oferta e óbulo é caridade. Mas vamos começar a raciocinar um pouco. Se eu começo a auxiliar sempre o dependente, ele vai se habituar a ser dependente e não vai se desenvolver. Isto não é educar. Isto é assassinar a inteligência do outro. Eu tenho que provocá-lo a acordar para construir a sua autonomia, a sua capacidade de se resolver por competência e capacidade própria. Eu preciso fazer isto. Então, juntamente com isso, não disse todo o estilo de assistencialismo que a mídia consagra, porque se tu te dedica completamente aos decadentes, tu é o maior. Tu é o mais importante. A mídia insinua isso com as suas informações. E nós temos que desenvolver a capacidade crítica de discernimento das proposições que a mídia nos faz. Outro elemento que é importante prestar atenção é o tipo de terrorismo psicológico que eles criam, para o consumismo de novidades que eles inventam, que hoje em dia é simples. Tem de um lado a mídia um aliciamento para comprar os últimos produtos, mesmo que depois tu não tenha o necessário para comer, e do outro lado, a pressão repetitiva de você ter que se servir desses produtos porque amanhã eles caducam, como acontece com os telefones, com os outros. Se tu não compra logo, aí eles perdem dinheiro. E são exatamente as pessoas que não desenvolvem o discernimento do convívio na sociedade, que são os que mais gastam e auxiliam essa exploração desumanizadora. Só ia deixar como último recado. Abram os olhos e começam a ver, com a evidência da vossa mente, essas táticas que muitas vezes anulam a possibilidade da evolução da nossa consciência.
o que nós vimos durante todo esse tempo? O ser, o saber, a ciência, o agir, a ética. E por perguntas, também a organização da harmonia de tudo, que é o belo. Então tem o ser, porque o homem é assim, o homem é um ser inteligente que precisa saber, que tem uma vontade para decidir e que pode estruturar em ordem e harmonia o que ele faz. Belo. Então tem sempre o ser, a ciência, a ética e a beleza, a arte, como elementos que sempre eles estão presentes. Isso tudo faz o uno humano. Isso dá a unidade da realidade da natureza humana. Todo o trabalho de elucidação, de verbalização, de discurso que eu fiz, girou em torno disso. E são os primeiros elementos evidentes da mente. Isto fica como informação resumida, sintética deste conteúdo, que depois vocês lendo podem ampliar. Podem ampliar e podem aumentar com os detalhes deste livro, Fundamentos de Filosofia. O ser, a lógica e a ética. Ok, era isso, não é? Obrigado pela atenção e assim nos despedimos para uma outra ocasião.